aqui para vocês. A gente está constituído como uma associação de escola de samba Embaixadores da Alegria. A gente, no mundo inteiro, nunca houve um projeto nesse sentido, de uma escola de samba. Vocês já viram escola de samba, Grande Rio, todas, Imperatriz, mas nunca pessoas com deficiência, porque a pessoa com deficiência, com autismo, síndrome de Down, a Portela tem um trabalho também assim, lá atrás. Então, assim, a gente viu como é que seria para a pessoa com deficiência desfilar na Sapucaí. Porque é difícil, né, você ter esse contato, né? Porque como é que seria para ela numa cadeira de roda, né? Então, a gente viu isso lá atrás, como é que seria para passar na avenida e como seria dentro do carnaval, que o carnaval é esteticamente uma coisa muito superficial, muito perfeito. Então, a Embaixadores da Alegria fez um trabalho que é justamente para você colocar essas pessoas com todos os tipos de características diferentes na avenida. Vamos lá? E aí a gente utiliza o carnaval da seguinte forma: a gente faz toda uma fantasia adaptada para todo mundo. Então, assim, pessoas da comunidade, lá da Portela, da Grande Rio, pessoas que já ajudaram a gente no carnaval, fazendo uma fantasia adaptada. Você vai perguntar, como é que seria uma fantasia para uma pessoa que é cadeirante? Então, assim, a gente conseguiu fazer uma costura totalmente específica para uma pessoa de cadeira de roda. Então, você tem uma pessoa que tem nanismo, por exemplo. Como é que seria para uma pessoa sambar com uma fantasia sendo uma pessoa com nanismo? Então, a gente fez um trabalho todo específico voltado para esse público, entendeu? Mas só que é um carnaval totalmente inclusivo. É um carnaval que você olha e você fala, não é um carnaval do coitado, da vítima, né, do olhar de pena. O nosso carnaval é um carnaval de alegria, não é aquele carnaval que a gente olha e fala assim, poxa, coitado das pessoas que estão ali. Eu acho que essa não é a nossa pegada, né? A nossa pegada é uma pegada mais de mostrar que essas pessoas têm capacidade, né? Não é porque está numa comunidade que a pessoa não tem capacidade de ter um trabalho. Não é que a pessoa com deficiência, com uma característica, talvez não tenha um braço, talvez não tenha uma perna, mas ela tem uma capacidade de fazer o carnaval. Essa indústria do carnaval permite que qualquer pessoa possa ter uma responsabilidade, uma capacidade de trabalhar. E aí a gente foi fazendo, que a gente tem 16 anos na avenida, a gente completou 16 anos agora, abrindo o carnaval na Sapucaí, no desfile das campeãs. Tem as 6 campeãs e a gente abre o desfile das campeãs. Então é um trabalho de conscientização. Por quê? Porque o carnaval, ele tem esse lado muito de oba-oba, né? Carnaval, aquela folia, zoeira, mas tem um lado também da responsabilidade. Os instrumentos, são nossos. A gente ganhou um patrocínio que aí não foi revertido em valor, foi doação de instrumento. A gente tem 300 instrumentos que estão com o Rico, que é nosso. Fizeram uma doação e a gente recebeu esses instrumentos. Então, traz o Rico aqui. Mensalmente. Porque que acontece? A gente vai retomando aos poucos e vai retomando e o carnaval vai ganhando uma força mais para o fim do ano e tal. A gente fez uma parceria com o Eletrobras Furnas. A gente fez uma parceria com o Eletrobras Furnas e aí a gente tinha aí foi 4 meses de oficina, mas aí quando a gente consegue um convênio, né? Aí sim, era toda semana, toda terça e quinta, era oficina, toda terça e quinta. Aí assim, durante 4 meses, toda terça e quinta oficina, acabava a oficina, vinha mais gente, aí capacitava, prestava contas e mais e mais. E nesse período da pandemia? Essas oficinas, Sim. Essas oficinas são oficinas de arte, carnaval. Então, por exemplo, são vários tipos de oficinas. Você tem a oficina de isopor, por exemplo. Você faz uma escultura de isopor. Várias fantasias e vários carros alegóricos trabalham muito com isopor, que é uma matéria-prima que tem facilidade para você fazer a sua exposição no carnaval. Você tem a de fantasia, corte, costura. Você tem fantasia de espuma. Os portadores de necessidade. Sim, pessoas com deficiência.
participam, mas aí tem um lado também que é o seguinte, eles têm, às vezes, têm baixa mobilidade e têm coordenação motora fina, comprometida. Então, o que a gente faz? A gente trabalha, faz uma pré-produção do que for passar, por exemplo. A aula hoje é sobre fazer uma fantasia de um animal. Então, a gente prepara aquilo sem perder, a gente não entrega de bandeja para a pessoa. A gente tem uma preparação, senão a pessoa fica, por exemplo, tem gente que tem facilidade de lixar a peça para fazer o negócio. Tem outra que não tem. Então aí uma está numa fase e outra está na outra, aí você não... às vezes tem de 13 até, não tem idade, 13 anos, Menos do que isso, 13 para baixo, não tem a atenção fica muito comprometida. Sim. E então, outra coisa, por exemplo, a gente trabalha às vezes, a gente tem todo um cuidado com tesoura, todas as tesouras são com pontas arredondadas. Cola quente, a gente trabalha com cola quente, mas com supervisão do nosso supervisor pedagógico. Por exemplo, a gente teve problemas que a gente conseguiu contornar com a nossa equipe. Uma pessoa que teve um surto, por exemplo. Ela tinha exatamente, ela teve um surto e saiu da aula, saiu correndo. Então, assim, a gente tem um cuidado com isso também, entendeu? Mas, assim, no resto, a gente tem todo o material normal, é normal. A gente tem só as preocupações, a gente antevê algumas coisas que podem acontecer. Né? Por exemplo, a ingestão de um autismo, por exemplo. A oficina de percussão para um autista não funciona. Ele tem uma hipersensibilidade. Então a gente se tornou especialista no assunto, na vivência, né? Claro, eu fiz curso, várias pessoas, o Paul fez curso, que também é o fundador também, Helder também. A gente começa a se especializar e começa a entender o melhor e também escutar muitas mães, né? As mães fazem parte do processo. 90%, 80% a 90% das mães, dos familiares são as mães. Os pais não participam. É um clássico. Mas a minha fatia eu tô nos 10%, tá? Eu tô nos 10%. Gente, obrigado. Fala. E essas escolas que ganham? Qual o significado de ganhar, vencer? Qual o retorno disso tudo? O que as pessoas ganham que estão ali desfilando, se sacrificando pela escola? É verdade. Querendo ou não, sacrifício. Sim, muito sacrifício. O que ganha? Porque então, dizem que bebe e tal. Não, queria saber o que ganha. Qual o significado de ser campeão? Então, o trabalho das escolas é um trabalho... A indústria do carnaval é uma indústria muito informal. Essa indústria informal significa que você não tem carteira assinada, você não tem benefício, você tem uma carga horária muito extensiva. Às vezes tem gente que entra no barracão, entra na segunda-feira, só sai na outra segunda-feira. Às vezes o trabalho de uma escola de samba, o horário você vira, turnos e turnos, você está lá. Tem gente que tem amor da comunidade para entregar, que é o resultado do seu amor pela comunidade. Como isso volta para a comunidade? Volta no respeito da comunidade. Aquela comunidade, ela ganhou uma disputa de carnaval, ela é reconhecida lá fora, porque com isso você ganha mais recurso financeiro, talvez. Por exemplo, você vai falar, o pessoal da comunidade da Mangueira é uma comunidade extremamente tradicional no Rio de Janeiro, né? Você tem ali vários compositores, o Cartola, você tem a Dona Zica, você tem muita gente que saiu dali. E esse reconhecimento volta para talvez o investimento de uma cervejaria que queira fazer uma quadra de samba legal ou uma quadra de esporte legal. Porque aí ela vê que a comunidade está trabalhando, que está ali sempre na defesa de um bem-estar social. Se destacou no bem-estar social. Você vai ver qual o impacto daquilo na comunidade, né? Qual o impacto social daquilo. Porque aí você tem assim, se eu faço um evento hoje
Eu vou fazer um grupo de samba, vou ter uma roda de samba da quadra X. Se eu ganho um carnaval, mais gente de fora, aí você está falando de um turismo, pessoas que vão para fora da comunidade, para lá, para quê? Para injetar recurso naquela comunidade. Porque aí sim, aquela pessoa que tem a vendia da esquina, que vende o salgadinho, que toma aquela cerveja ali, tem um boteco ali, cara, o cara vai ganhar mais. Porque se for uma escola que você fala assim, esse pessoal não tá... Claro, meu irmão. Que não dá valor, aí você não gera uma economia ali, entendeu? Em torno. Aí você tem o mototaxista que ganha dinheiro levando o turista para cá e para lá. Aí você tem o cara do Uber, que é da comunidade, que vai lá e buscar e tal. Quando você trabalha uma comunidade que está ali, que está trabalhando, que tem um pensamento de ganhar, de vencer, tudo volta para eles de uma forma legal. E aí eu não estou falando de talvez um padrinho, um patrono que dá dinheiro do bolso, toma aí. Que acontece também. Acontece também, a gente sabe. Eu estou falando de um mercado que é um mercado tradicional. Um mercado que é de uma marca, por exemplo. Uma Casas Bahia, ou talvez um supermercado Guanabara, ou um supermercado Campeão. Esse negócio de criptomoeda, anunciando tudo quanto é lugar. Pode ser. Eu digo assim, uma marca, ela vai colocar o dinheiro onde ela tem visibilidade, onde ela vai ser respeitada, onde a comunidade é legal. Tudo isso entra num parâmetro de escolha. Por que eu vou dar o dinheiro para você e não vou dar para aquele ali? Entendeu? A questão da traição. Então, na verdade, todos ali, eles fazem por amor, não por dinheiro. Isso. Esse é o princípio. Esse é o princípio de tudo. Esse é o princípio de tudo. É o amor pela escola. Mas é claro que eles querem também uma renda. É porque toda escola que elas ganham um dinheiro maneiro. Ganha. Só que é o dinheiro que eles ganham para investir no outro carnaval. No outro carnaval. Dão para eles. Então, o presidente da escola, ele não retém dinheiro, por exemplo. O que ele tem que fazer como responsabilidade? Ele pega o recurso e volta para a comunidade.